Fala, incomparável! No vídeo de hoje, vamos montar uma DRE completaça no Power BI, saindo disso aqui, ó. Saindo de uma tabela sem graça, uma tabela sem vida, onde eu não tenho os subtotais, e indo para isto aqui. Olha a diferença, hein? E olha que dashboard top. Aqui aparecem já a receita operacional líquida, o EBITDA, o resultado líquido do exercício, que é o lucro, né? Ou seja, os subtotais aparecem. E também temos aqui o comportamento adequado nos subníveis. Por exemplo, aqui ó, na receita operacional líquida, não existe nada embaixo dela. Já na receita bruta e também nas deduções, nós temos sim subníveis chegando até o terceiro nível. E aí, tá a fim de aprender a criar essa DRE? Olha, envolve DAX avançado, hein? Para fazer os subtotais aparecerem e também para esconder os subníveis onde eles não devem aparecer. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. Bora pro vídeo. E esse dashboard aqui, que eu vou utilizar como exemplo, nós criamos durante a nossa Master Live de aniversário, né? E quem é aluno da formação tem acesso às aulas e também a toda essa solução. Top demais. Então o que eu vou fazer aqui? Vou primeiro explicar para você o nosso modelo de dados, tá? Então nós temos aqui um dashboard de controladoria com a DRE, demonstração do resultado do exercício, onde nós temos todas as contas ali, né? Todas as deduções a partir da receita operacional bruta para chegar lá no lucro líquido que está lá embaixo. Muito bem. Para isso, ó, o que nós temos é uma tabela, tá? De lançamentos. Vou ignorar nessa nossa aula de hoje o budget e também o forecast, não vai ser assunto para hoje, tá? Temos lá os lançamentos e nós temos um plano de contas. E esse plano de contas está ligado a uma estrutura da DRE. Vamos dar uma olhada nessa estrutura da DRE, tá? A estrutura da DRE está aqui na direita, ó. E vamos focar também apenas em uma única filial. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo. E essa é a estrutura da DRE. Olha só. Nós temos lá, desde a receita operacional bruta até o resultado líquido do exercício, que é o lucro líquido. E essas contas com subtotal igual a 1 representam cálculos. São contas que não aparecem lá no plano de contas. Então não vai ter nenhum lançamento atribuído, né, e atrelado à margem de contribuição. Não. Ou ele está atrelado à receita, ou então a deduções, ou então aos custos, até que chegue na margem de contribuição. Então tudo que está com 1 no subtotal não existe no plano de contas. Quer dar uma olhada? Ó? Por exemplo, 01.03. Esse código aqui, lá no meu plano de contas, se eu localizar a coluna correspondente, que é a máscara DRE, você não vai encontrar. Ó, do 01, 02 vai pula para o 04. Então não tem o 03. Assim como não tem o 05. O 03 é a receita operacional líquida, que é um cálculo, né? Um cálculo de que forma? A receita bruta menos as deduções. Assim como não aparece o 5, que é a margem de contribuição. Tá? Então lá no plano de contas eu tenho atrelado, né, qual que é a estrutura da minha DRE que eu quero mostrar. Beleza? Então eu tenho venda de produtos, tem impostos, tem tudo aqui na nossa tabela de plano de contas. Então, cada lançamento, seja uma receita, seja um custo, seja uma despesa, tem uma conta correspondente. Por exemplo, vou pagar aluguel. Então esse pagamento vai entrar na conta, digamos, aqui ó, 010617. Vamos pagar o salário. Tá aqui. Recebemos de clientes. Tá lá em venda de produto ou venda de serviço, tá? Então é isso. Muito bem. Depois eu explico aqui os demais. No caso aqui, o detalhar N2. Vamos voltar aqui agora então, ó, e vamos começar do zero nesta nossa tabelinha. Então eu tenho aqui a receita operacional bruta, as deduções, os custos, e você pode notar que não apareceram os subtotais. Cadê aqui a receita operacional líquida? Cadê aqui a margem de contribuição? Não apareceu, né? Então, como é que eu faço para aparecer? Eu gosto muito de usar esse aqui, ó. De usar um artifício. Melhor ainda, vou criar uma nova medida para mostrar aquele valor do subtotal. Nova medida. Vou chamar de subtotal igual a selected value de subtotal. Lembra que ele é 0 ou 1? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Vou botar esse carinha lá. Olha aí. Eu fiz aparecer as contas, né, onde o subtotal é igual a 1, que são essas aqui, ó. E não tem nada de lançamento nela. Então tem que fazer uma continha, tem que fazer isso menos isso. Vai dar o 147 alguma coisa aqui, 146, né? É isso que tem que aparecer nesse carinha. Muito bem. Outro ponto muito bacana da gente entender, da gente analisar. Uma vez que eu sei que
na subtotal 1, né? Todas as contas subtotal 1, eu tenho que fazer uma conta. Eu tenho que pensar agora na lógica de como é que eu vou fazer essa conta. Eu vou fazer essa conta através da posição, né, do índice, do index dessas contas aqui da estrutura. Ou seja, se você criar uma nova medida aqui, ó, onde eu consigo mostrar esse index, então olha só, index ou posição, né, tudo mais, você vai entender melhor. Selected value da coluna index. Tem uma ordem específica. E isso é importante, né, que você crie sua DRE, a sua estrutura, numa ordem adequada. E você tem uma coluna para ordenar ela, que é essa coluna index. Então, essa coluna aqui, ó, de conta gerencial está ordenada pela index. Muito bem. Então, eu tenho lá desde a 1 até a 13. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar alguma medida, né, onde eu consiga botar o valor aqui, ó, que é o acumulado do que está em cima. Interessante. Se eu crio uma nova medida aqui, que eu vou chamar de subtotal. Vou chamar aqui de subtotal. Tá? Ó, subtotal. E eu faço o seguinte. Subtotal igual a calculate do total lançamentos. E eu faço um all de estrutura DRE. O que isso vai me dar? Vai me dar o valor acumulado aqui, né, de 5.038 milhões. Vamos ver? Se eu jogo isso aqui, beleza, me deu o valor lá acumulado para todo mundo. Só que eu não quero fazer o acumulado para todo mundo. Eu quero que ele acumule olhando sempre o que está em cima dele. Ou seja, eu quero limitar, quero aplicar um filtro para que ele limite e mostre apenas os índices que estão atrás dele, que estão acima dele, menores que ele. Então eu vou vir aqui, ó, nesse subtotal, com a moedinha na frente, e eu vou aplicar aqui um filtro extra, que é o index menor do que, ou menor ou igual, tanto faz nesse caso aqui, do que o próprio valor ali do index. Selected value index. Eu não vou usar a medida que eu criei, porque depois eu vou deletar. Foi só um teste, tá? Assim. Olha o que acontece quando eu faço isso. Vamos ver. Ele vai mostrar o acumulado do que está em cima dele. Então vamos olhar aqui, ó. No index 3, que é a minha receita operacional líquida, tá? Eu tenho que dar 146 milhões. Beleza, né? Então ele fez isso menos isso e jogou para cá. Ele considerou inclusive o atual, só que o atual é 0, né? Por isso tá o igual. O igual ele considera o 3 também. Só que como o 3 é vazio, esse valor aqui é vazio, dá em nada, né? E olha uma forma visual bem bacana de você entender quais são as contas que estão atreladas a cada um desses valores. Olha que legal. Ao invés de você fazer isso aqui, você fazer o seguinte, ó. Botar o mínimo do index, assim. Aí eu vou concatenar com um tracinho, tá? Vou botar até um até. Concatenar com o máximo. Então pega o mínimo, pega o máximo, né? E se eu faço isso, ó, olha que bacana. Deixa eu dar um zoom out. Vou dar um enter. Ele vai mostrar quais são as contas envolvidas em cada um dos contextos. 1 até 1, 1 até 2, 1 até 3, 1 até 4 e assim vai, né? Deixa eu até separar assim, para ficar bem longinho. Opa, não vai para direita. Enfim. Lá no final, ó, 1 até 13. Com isso eu consigo visualizar as contas envolvidas, tá? E aí você pode ter uma certeza melhor de qual que é o contexto que ele está avaliando aqui agora. Ah, é a conta 1 até a conta 3, né? O index 1 até o index 3. Se eu tiro fora o igual aqui, ele vai fazer, ó, 1 até 2. Aqui ficou até só, porque ficou vazio. 1 até 1, 1 até 2, 1 até 3, né? Ou seja, ele não considera o atual. Pode ser também, tá? Porque como o atual é vazio, né? Isso aqui também daria certo. Ele iria pegar essas duas contas aqui, ó. Conta 1 até a conta 3. Aliás, conta 1 até a conta 2. E lá no final, né? Eu teria a conta 1 até a conta 12. Que são essas aqui, ó. Para me dar o lucro líquido. Uma forma bacana de você entender o que está sendo levado em consideração no contexto. Deixa eu comentar. Deixa eu voltar como estava aqui. Vou deletar, inclusive. Tá? Para a gente avançar. Bem, tem agora o subtotal. Show de bola. Tem o subtotal agora aqui. Deixa eu botar 0 casas. Eu tenho que fazer um check agora. Se for subtotal igual a 1, pega o subtotal. Se não, pega o total lançamento.
Então eu vou criar uma nova medida lá. Nova medida. Que eu vou chamar de realizado. Vou fazer um switch. Switch true. Se o subtotal... Eu vou usar a minha medida que eu tinha pronta já. Ou melhor, vamos fazer na mão de novo. Selected value de subtotal for igual a 1, usa o subtotal com a moedinha na frente. Caso contrário, é o total lançamento. Assim. Tá? Realizado já existe. Realizado DRE. Pronto. Vamos botar ele ali. Pá. Botar 0 casas também. Botar 0 casas. Vamos ver. Ó. Então ele fez um check. Pegou esses dois carinhas e jogou aqui, né? Jogou aqui. Pegou esse carinha aqui e jogou aqui. Então ele fez essa alternância. Se for uma coisa, se for outra. Beleza. Então deu certo. A partir disso, eu vou remover essas medidas aqui, ó. Inclusive o index. Vou deletar. Só ajudou a gente naquele momento. Esse subtotal também vou deletar. Excluir. E vou clicar aqui em corrigir. Ele vai remover da matriz também. E o meu total lançamento e o subtotal vou deixar, né, paradinho lá, porque só ajudou eu criar o realizado DRE. Muito bem. Primeiro passo foi dado. Próximo passo é o quê? Eu analisar aqui, ó, os subníveis. Então aqui está descendo, bonitão. Aqui está descendo, bonitão. E aqui está descendo, mas não deveria descer aqui. Porque esse aqui é um cálculo. O que está igual na frente é o cálculo. Então eu quero esconder. Qual que é a lógica para esconder isso aqui? É utilizar uma função chamada isInScope. Qual que é a ideia dela? É eu verificar o contexto no qual eu estou inserido. Então, deixa eu mudar aqui, ó, uma nova medida, que eu vou chamar de contexto. Contexto nível 1. Contexto N1. Vou usar o isInScope com a coluna N1, que é a conta que está aqui embaixo. O subnível, tá? É o nível 2 ali. Nível 2. Nível 1 no caso. Vamos dizer que isso aqui é o nível 0 e aqui é o nível 1, tá? Então eu quero saber se eu estou no nível 1 ou não. Se eu estou no nível 1 ou não. Então só para você entender novamente, ó. Essa conta que eu botei lá no Selected Value é essa aqui, ó. Descrição N1, que está abaixo da conta gerencial. Vou chamar isso aqui, ó, de descrição N0. Para ficar bem claro, tá? Então estou no nível 1 ou não? É isso que eu estou perguntando aqui, ó. Vamos ver? Deixa eu subir. Aí ele me diz que está falso quando eu estou no nível 0. E se eu desço no nível 1, mostra que está true. Então a ideia é, se eu estiver no subtotal e no nível 1, igual a true. Se for subtotal igual a 1 e contexto ali também igual a 1, N1 igual a 1, eu vou zerar o valor, vou deixar em branco. Eu vou colocar todo mundo aqui, ó, em blank. Tá? Então essa aqui é a ideia. Vamos fazer aqui uma variável que eu vou chamar de V. Contexto N1 igual a isInScope N1. Vou repetir porque, novamente, a medida é só um auxiliar. Vou jogar lá fora depois. Vou também deixar mais bonito isso aqui, ó. E botar numa variável V subtotal igual isso aqui, tá? E vou dar um return. Aí aqui eu vou voltar com o subtotal como estava. E eu vou botar em cima, tá? Tudo que eu quero zerar, deixar em branco, eu ponho no superior, em cima, no começo. Para ser a primeira coisa que eu vou avaliar. Então, se o subtotal é igual a 1 e o contexto N1 é igual a true, deixa em branco. Deixa em branco. Vírgula, o resto não muda nada. Vamos ver? Enter. Esse valor aqui é para ficar em branco. Aí, ó. Sumiu. Sumiu. Deixa eu subir de volta. Vou tirar fora aqui o contexto N1.
e vou descer de volta. Aí, ó, escondeu. Claro, confere em cima, né? Aí tá certo. Aqui tá certo. Beleza. Próximo ponto já matamos. Então, novamente, esse contexto N1 que só me ajudou a verificar, vou deletar. Vamos agora para o próximo exercício, para o próximo desafio, que é o quê? O nível 2. Temos mais um nível aqui. Então, vou vir aqui, ó, adicionar. E lá no plano de contas, temos a descrição nível 2. Nível 2. Vamos ver o que acontece. Se eu olho receita operacional bruta, venda de produto e desço, opa, repetiu. Repetiu. Não faz muito sentido isso, tá? Não faz muito sentido. Por outro lado, se eu entro aqui em deduções, impostos, aí faz sentido. Aí não repetiu. Aí tem coisas... Eu estou detalhando os impostos em vendas. Como é que eu sei quando eu tenho que detalhar ou não? Aí é uma outra configuração que foi feita na tabela plano de contas, né? Que é esta informação aqui, ó. Detalhar N2? Sim ou não? Se eu tenho 0, quer dizer que eu não quero detalhar o N2. Quer dizer que esse valor é igual a esse. O N1 é igual ao N2. Quando ele é igual, poderia ser assim também, tá? Se o N1 é igual ao N2, talvez nem precisaria ter aquela coluna. Eu conseguiria ver dessa forma. Se o N1 é igual ao N2, eu não quero mostrar o N2. Poderia ser assim também. Claro que vai depender de você imputar e configurar a tabela plano de contas corretamente. E aí eu vejo muita gente falando, se na minha empresa fosse assim, seria muito fácil. Então vá atrás de tornar a análise de dados algo mais fácil. Né? Vai atrás de ajustar os processos, de tornar o input dos dados mais fácil. Tem muita gente que gosta de botar essa desculpa. Porque esse plano de contas está muito bonitinho, não é assim na minha empresa. Baita oportunidade para você ajustar o plano de contas ou ir atrás de alguém para ajustar o plano de contas, contratar uma consultoria financeira. Dá um jeito. Não é com desculpas, né, que a gente vai conseguir fazer o negócio dar certo. Né? Então, teve muitos comentários desse tipo na Master Live. Pessoas se escondendo, né, atrás de um problema e botando isso como barreira, como desculpa para não conseguir fazer as coisas direito. Infelizmente, o mercado está cheio disso. Bom, vamos lá. O que eu tenho que fazer é, se o detalhar N2 for igual a 0, eu tenho que deixar em branco o N2. Então tem que verificar duas coisas. E se eu estiver no escopo do N2 e o detalhar N2 for igual a 0, deixa em branco. Essa aqui é a lógica. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui também. E eu vou criar aqui uma variável v contexto N2. Is em scope do N2, né? Assim. E também uma variável v detalhar N2, que é o selected value do detalhar N2. Beleza, então vou adicionar mais um carinha aqui, ó, que é se o contexto N2, vou botar aqui, ó, se o detalhar N2 for igual a 0 e o contexto N2 for igual a true, eu vou também deixar em branco. Tem diversas formas de você fazer essa lógica, né? Você poderia fazer de forma inversa. Se o detalhar N2 for igual a 1 e eu não tiver no contexto, mostra. Também dá na mesma. Tá? Eu gosto de zerar porque fica mais claro. Eu gosto de usar a lógica assim, fica mais fácil de entender. Vamos ver agora se vai dar certo? Tá, então, a princípio é isso aí. Ó, receita operacional bruta. Vamos detalhar. Opa, não foi nada. Não avançou. Esse bold não tem que fazer, ele fica assim mesmo, né? Agora aqui, abatimentos, também não. Descontos, também não. E impostos em vendas. Foi, maravilha. Vamos verificar se a gente não cagou aqui com o subtotal. Vamos ver. Não, tudo certinho. Então é isso, olha aí. Então agora temos nossa DRE configurada corretamente. E aí, com alguns ajustes finos aí de design, você chega facilmente, né, nessa estrutura aqui bonitona, como está aqui. Ó, deixa eu maximizar. Com as cores, alternando cores, colocando mais indicadores, né? Saindo novamente lá, ó, da estrutura, da DRE, da conta superior, mais sintética, e indo para as contas analíticas. Ó, avancei todos os níveis, tá? Só desceu no imposto e despesas administrativas, comerciais também. Então, são as contas aí que tem nível 2.
Maravilha? E aí, curtiu o vídeo? Então, se você quer aprender mais sobre linguagem DAX de forma avançada realmente, com cases do mundo real, inscreva-se na nossa imersão DAX Avançado, que vai ser em março em Alphaville. O link está aqui embaixo. Simplesmente sensacional, nossa imersão realmente tem uma experiência única, com muito aprendizado, muita troca de conhecimento também, muito networking para você evoluir profissionalmente. Grande abraço e até o próximo vídeo.